Vamos lá. 2, 3 e aí, mamães que erram! Você fala junto comigo! Eu fiquei caladinha, eu só abri meus braços. Você fala, mas o braço é maior que o teu. O braço da Hannah, tudo E aí, mamães que erram? erra todo mundo. E aí, mamães que erram! Hoje o nosso vídeo tá muito emocionante, muito especial. Eu tenho aqui comigo a Carol. Oi. Você fica te chamando de Carol? Pode ser. E ela vai contar a história desse bebê lindo! Você sabe o que é um bebê arco-íris? Você tem noção do que é? Qual é o significado? O Tintim aqui veio explicar junto com a Carol pra gente poder acompanhar essa história muito bonita deles e poder passar também essa experiência para outras mães, para você que está assistindo a gente, através dessa história, dessa declaração tão legal. Carol, com você. Vai falar, filha. Nossa, não vai perguntar nada, cara. Não, eu quero que você se Tá. apresente. Como eu me apresento? Oi, mamães, eu sou a Carol. Ele edita, depois ele vai tá. cortando. Não. Meu nome é Caísa Caroline, mas eu prefiro que me chamem de Carol. E eu também descobri há 10 meses, mais ou menos, o que significava bebê arco-íris. O arco-íris, ele já tem por si só a tradição que ele sempre vem depois de uma tempestade. Então é isso que representa a chegada de um bebê arco-íris. Quando uma mãe já passou por um momento muito difícil, já teve uma perda neonatal ou o falecimento prematuro de um neném. Então, o próximo neném que chega na vida dessa família, dessa mãe, se chama bebê arco-íris. Então, essa parte que você falou em relação ao bebê arco-íris, ele vem depois de uma tempestade. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Em 2019, no ano passado, eu engravidei do meu segundo filho. E desde o iniciozinho foi uma gestação bem complicada. Eu fui diagnosticada nas primeiras ecografias com hematoma, só que era um hematoma pequenininho. Quando eu ia nas consultas, a médica sempre falava, não, à medida que sua barriga for crescendo, o útero for crescendo, esse hematoma, ele vai diminuindo. Então essa sempre foi a nossa esperança. Então, passava essa consulta, quando a gente ia para a próxima, esse hematoma não tinha diminuído. E ele foi aumentando, na verdade. Ele começou um pouco menor e depois ele foi aumentando. Mas sempre a gente ouvia isso. Não, ele vai sair, ele vai diminuir, vamos esperar. A médica sempre falava que ia sair. Que iria diminuir e que, à medida que fosse crescendo, ele iria sair. Mesmo totalmente. com outras opiniões, vocês buscaram outras opiniões? Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, sempre quando eu conversava com outras pessoas, todo mundo, não, nunca ouvi falar. Eu pesquisava na internet e realmente, em alguns casos, algumas mães que tiveram, realmente saiu. Realmente diminuiu e lá no meio da gestação ela já não teve mais. Mas não foi o que aconteceu com a gente. E à medida que a gestação foi evoluindo, o hematoma também foi nos acompanhando. Até um dia, eu não tinha nada, não tinha nenhum sintoma, eu não sentia nada. Era uma vida normal, estava muito tranquila. E até então, quando eu tive meu primeiro sangramento. E aí eu sangrei pela primeira vez, e no dia que eu sangrei, eu pensei que eu tava abortando, né? Eu tava no iniciozinho ainda, eu tava lá com uns 3 meses e meio. E eu pensei que eu já não tinha mais o neném. Eu sangrava muito. Chegando no pronto-socorro, fizeram uma ecografia, os exames, tava tudo bem. O neném estava bem. O sangramento vinha realmente desse hematoma, não vinha sangramento de nenhum outro lugar. E eu fui mandada de novo para casa. Pode ir para casa, tenta ficar um pouco mais deitada, mais tranquila, repouso, né? Mais de repouso. E aí assim foi. Foi o primeiro momento que eu sangrei e desde lá não parei mais.
Então eu fui até as 24 semanas sangrando. Sangrando. Eu usava absorvente. Eu tenho uma pastinha que eu guardo dos meus antigos exames e lá tem muitas entradas no pronto-socorro, porque quando o sangramento aumentava um pouco, a gente corria pro pronto-socorro, fazia ecografia, tava tudo bem, volta para casa. Eu não tomava nenhum remédio, usei Ultragestan, que geralmente algumas mães usam também na gestação, somente. E aí foi seguindo assim. Até que um dia eu tive um sangramento muito intenso. E aí o absorvente já não aguentava mais, ele já não suportava mais. Eu trocava e mesmo assim ele encharcava, eu trocava e ele encharcava. E aí a gente correu pro hospital. E aí quando a gente chegou no hospital, a gente foi atendido por uma médica plantonista. E ela falou, não tem mais o que fazer. Não tem como a gente parar o sangramento e a gente vai precisar te internar. E aí eu lembro que eu chorei muito, a gente voltou pro carro, porque a gente ia tomar a decisão. Se a gente internava no hospital no qual a gente foi, ou se a gente iria para o outro. E também eu vi a opinião da médica que me acompanhava na época. E aí eu lembro que eu sentei e chorei muito. E aí eu pensei, pronto, agora não tem mais jeito. Porque a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né? Então eu sempre achei assim, não, isso não vai acontecer comigo. Tô sangrando, mas é normal, a médica disse que é normal, isso vai passar. E não passou. E aí quando a gente retornou, já fui internada. E aí eu tomava medicação, não levantava mais da maca, da cama. Tudo eu fazia na cama, refeições, ia ao banheiro, tudo era na cama. E aí, ganhei alta. Depois de 4 dias da minha primeira internação, o médico avaliou e considerou que eu estava podendo ter alta. Mesmo sangrando? Mesmo o sangramento não parou. E aí, ele me liberou. E aí foi nossa primeira volta para casa. Quando eu retornei para casa... Você já estava com quantas semanas, mais ou menos? Tava com 22. 22 certinho. Quando eu retornei, na noite que eu passei, eu já comecei a sentir muita dor. Eu nunca tinha sentido dor, geralmente era só o sangue. E dessa vez não, comecei a sentir muita dor. E era uma dor que eu nunca tinha sentido no meu primeiro filho. Foi cesárea, então não tive trabalho de parto, eu não sabia o que era isso. E aí eu comecei a sentir muita dor. Eu não aguentava, o remédio não passava. Voltamos pro mesmo hospital que eu tinha internado da primeira vez. Cheguei lá, era outro médico plantonista. E ele falou, não, seu caso é de internação, vamos te internar. Internei novamente. Quando nessa segunda internação, o meu quadro continuou do mesmo jeito, não tive melhora, eu tomava tramal na veia. E para tentar inibir as contrações, eu já estava em trabalho de parto. Coloquei 22 semanas. 20 semanas você já estava em trabalho de parto. E aí um médico, ele falou, seu colo tá diminuindo por conta do sangramento, seu colo tá encurtando. E aí ele não vai suportar mais o peso do neném, ele vai acabar abrindo e você vai ter o neném. E aí tem um pessário, é um pessário que coloca para tentar aumentar esse colo do útero que tá curto. Então nós tentamos colocar esse pessário, o pessário ficou. E aí, depois de 3 dias, novamente, ganhei alta. E aí até meu esposo ficou bem chateado. Você ganhou alta sangrando? Pela segunda vez. E não tinha melhorado nada. E aí meu esposo na época até ficou bem chateado, ficou nervoso. Mas nada adiantou, a gente voltou pra casa. Foram lá, fizeram barraco no hospital, mesmo assim ninguém resolveu nada e voltaram pra casa. Barraqueiros. Na verdade, a gente estava desesperado, porque não tinha... O que o médico falava era o que a gente tinha que acreditar. Então, eu sabia que eu estava perdendo meu filho, eu não tinha mais o que fazer, e foi. Quando a gente retornou para casa, eu consegui passar a noite, mas de madrugada eu já comecei a sentir muita dor. E aí eram as contrações novamente. Como eu não estava tomando um remédio na veia, eu estava sentindo. E aí a gente correu para o hospital, só que dessa vez a gente foi para outro hospital.
E chegando lá, me colocaram numa cadeira de rodas e me encaminharam. E lá estava assim, quando eu dei entrada no pronto-socorro. Paciente sem previsão de alta hospitalar. E eu fui internada pela 3ª vez. E aí nessa menos de 2 semanas. Em menos de 2 semanas. Eu só consegui completar 24, né? E aí o pessário, eu ainda estava com pessário, mas as dores ainda continuavam, o sangramento continuava muito, era muito sangue. Até quando os médicos iam me examinar, eles ficavam, nossa, muito sangue, muito sangue. A bolsa eu já estava perdendo líquido, a bolsa rompeu. Eu peguei uma infecção e já não dava mais para ficar com pessário. E aí acabamos optando por tirar o pessário e deixar o neném nascer. Então ele nasceu de parto normal. Parto normal. E no dia que a gente tirou o pessário de manhã. Quando foi à noite, eu estava com a minha mãe, meu esposo tinha ficado comigo. Como ele estava trabalhando, ele trabalhava, passava a noite no hospital comigo. E aí, como ele ia trabalhar no outro dia, ele foi para casa e minha mãe foi ficar comigo. E aí começou o trabalho de parto prematuro. Então aí comecei a sentir as dores, eu não podia levantar da cama e sentia muita dor, muita dor. E aí ganhei o TEL às 5h08. Antes de descer para o centro cirúrgico, o médico falou assim, mãezinha, as chances de sobrevivência de uma criança, eles chamavam até de feto, com 24 semanas são mínimas. Então, provavelmente, fique 1 hora, 2 horas de vida e ele venha a falecer. Então, eu já estava preparada para o que viria, né? Ele falou isso na hora que nasceu. Antes da gente descer para o centro cirúrgico. E aí, quando a gente desceu, eu ganhei um neném, não vi meu filho, ele não chorou, e eles correram com ele para UTI. E aí eu acabei voltando pro quarto, né, e só depois de 5, 6 horas que eu pude descer e visitá-lo na UTI. E aí começou a nossa jornada. O Theo ficou 22 dias na UTI, né, o Natal, e cada dia que ia se passando era uma batalha que a gente ia enfrentando, né? Porque ele era previsto para ter falecido, que não tinha chances de vida, mas ele viveu. Então eu comecei a me acostumar a contar os segundos, eu falo, né? Porque geralmente eu contava assim os dias, eu sou muito ansiosa. E aí eu comecei a agradecer pelos segundos que ele ficava ali com a gente. E ele era bem pequenininho mesmo, assim, bem pequenininho, mas ele tava lá, o coraçãozinho dele tava batendo, ele tava respirando por aparelhos, mas ele estava lá. E aí eu ia pro hospital, tirava o leite, voltava pra casa, porque o meu filho mais velho tava em casa. Na época ele tava com uns 2 aninhos, 2 e pouquinho, não tava entendendo nada do que tava acontecendo, porque a gente falava que tinha um irmãozinho, mas a mamãe ganhou o irmãozinho não veio junto com ela. E você ficava no hospital, você voltava em casa? Eu ficava o dia no hospital e quando chegava a noite eu voltava para casa, né? E algumas vezes eu cheguei aí à noite também, quando aumentou a dosagem do leite. No começo era bem pouquinho, depois foi aumentando, então tinha que tirar mais vezes do que eu já tirava. Mas aí essa dosagem, quando ela aumenta, assim, ela é por quê? Porque o bebê tá sustentando, tá evoluindo. Ele tá aceitando bem, ele tava conseguindo, com a ajuda dos remédios, ele conseguia fazer xixi, conseguia fazer cocô. Então, à medida que ele ia evoluindo, eles iam aumentando a dosagem. E eu lembro bem, assim, de uma parte que eu acho que deve ser a parte que algumas pessoas que passam pela UTI, você tem que vestir toda uma roupa antes de entrar. Então eu tinha que colocar o capote, corta essa parte. O capote, tinha que colocar uma touca, tinha que colocar a máscara. E aí eu fazia tudo isso antes. E eu ficava com muito medo. Meu maior medo era abrir a porta e ele não tá no bercinho, na incubadora. Porque eu já sabia que se ele não estivesse ali, ele tinha falecido.
Então eu abri a porta muito devagar. Eu abri a porta bem devagarzinho, assim, é a cena que fica na minha cabeça. Eu abrindo a porta e olhando devagarzinho, porque eu tinha muito medo de estar sozinha. Na hora de abrir, ele não tá lá. E a incubadora dele, ele era a terceira. Tinha porta, era a terceira. Então, bem no comecinho já dava pra ver se ele tava ou não. E aí foram se passando os dias e a gente acreditando, a gente já tava acreditando, não, ele vai sim, ele tá bem, enquanto tiver vida, enquanto ele estiver respirando, enquanto o coração dele estiver batendo, a gente vai estar com ele. Dei umas enlouquecidas. Quem nunca? É muito difícil, né? Na verdade, enfim, teve um dia assim que foi muito marcante, ele teve uma piora, ele estava vindo evoluindo bem e ele teve uma piora. E a médica falava era sempre as mesmas informações. Ah, mãezinha, hoje ele não tá tão bem, ele não evoluiu tão bem, ele não tá recebendo bem o leite. E aí eu voltei para casa, fui pro banheiro, que eu não queria que meu filho mais velho visse. Sentei no chão do banheiro, desliguei a luz e falei com Deus que eu não tava dando conta mais, que eu preferia que tivesse acontecendo comigo do que tivesse acontecendo com ele. Eu lembro de chorar muito, muito, muito nesse dia. E aí passou uma semana, mais ou menos. Ele estava muito bem, melhorou, evoluiu, estava bem. Foi a melhor semana dele. E aí a gente foi para casa, tirei o leite e a gente ficou de voltar. A gente nunca voltava à noite, geralmente a gente deixava para voltar de manhã. E aí nesse dia a gente falou, não, vamos voltar à noite. E a gente foi estacionar, não tinha vaga. E aí meu esposo falou, vai indo na frente que eu vou tentar achar uma vaga. A gente tinha levado até nosso filho, Lorenzo, e vou tentar achar uma vaga. E eu fui sozinha, e ele ficou tentando achar essa vaga. E aí eu coloquei tudo o que precisava colocar antes. E dessa vez eu não abri a porta devagarzinho, eu abri bem rápido. Quando eu abri, a enfermeira estava com o telefone na mão, ligando pro meu esposo para avisar que o Theo tinha falecido. E ali caiu meu chão, eu voltei para trás, não fui para frente. Não entrei na UTI, voltei, sentei. E aí, meu esposo chegou. E aí eles deram a notícia que ele não tinha aguentado, que tentaram fazer de tudo. E ele faleceu depois de 22 dias internado na UTI. Aí meu chão caiu. Meu chão caiu. Chorei muito. Eu lembro de pouco de tudo, assim. Eu lembro de algumas coisas. E no outro dia a gente foi preparar as coisas para fazer o enterro dele, né? Então, como ele já estava crescidinho, já tinham passado 22 dias. Nunca tinha perdido ninguém. Nunca perdi nenhum parente, ninguém próximo, assim, de mim. E eu pensava que a dor era a dor quando você tá ali se despedindo, sabe? Mas não. Descobri que a dor você sente depois, porque vem a dor da saudade. Eu comecei a sentir saudade de ir pro hospital. Comecei a sentir saudade de tirar o leite. Então, meu leite foi secando. Eu tomei um remédio pro leite secar. Ai. E tive meu encontro com Deus. Acho que ali foi um encontro. Eu encontrei verdadeiramente Deus, sabe? Eu sempre ficava buscando Deus em algumas coisas, mas eu encontrei Ele em mim. E eu pensava que eu tinha que honrar a vida do meu filho de alguma forma, que não daria para eu ficar chorando, deitada, lamentando. E aí eu me recuperei. Continuei com a terapia, que eu continuo até hoje. Inclusive, tô precisando ir lá. E continuei a minha vida todos os dias da minha vida eu lembro do Theo. E a gente chama ele de nosso pequeno milagre, porque ele foi um milagre. O tempo que ele passou, o pouco tempo que ele passou foi um milagre.
E ele conseguiu transformar a nossa vida em 22 dias. Nós somos outros. Eu sou uma outra mulher, uma outra mãe. Meu esposo é um outro pai. As coisas que ele transformou ali em vocês, né? Não precisava de muito, né, Cris? E a gente teve que seguir. E depois desse dia, eu pensava, nossa, eu nunca mais vou ter outro filho. Deus me livre, isso acontecer de novo comigo. Não tenho... e o medo de acontecer de novo. Porque eu vi que acontecia comigo também, que não acontecia somente com as outras pessoas. Aquela sensação de que vai acontecer de novo, ela fica ali, né? É muito difícil quando você passa por uma situação e você tem que vivenciar tudo aquilo de novo, sem lembrar do que passou, né? E aí, eu fui me preparando. A gente foi se preparando, a gente esperou 8 meses e começamos a tentar engravidar novamente. E eu tinha muito medo, a gente procurou médicos para saber se eu tinha algum problema, porque na minha primeira gestação tinha sido tudo bem, tudo ok, mas na segunda não. E eu achei um médico muito bom e ele falou assim para mim, não, as chances disso acontecer de novo, esse problema que você teve de acontecer isso de novo, é a mesma de um passageiro que entra no avião, o avião cai e ele sobrevive. Depois que ele me falou isso ficou na minha cabeça. E aí a gente tentou de novo e eu engravidei do meu bebê arco-íris. Que é um bebê muito esperado, que não substitui o Valentim. É o meu terceiro filho. E todas as vezes que alguém me pergunta quantos filhos eu tenho, eu falo 3 filhos, porque o Theo passou na minha vida. Ele foi o meu filho, ele é o meu filho. Meu anjinho lá do céu. E é isso, o bebê arco-íris, ele não substitui. O amor é diferente mesmo. Aquela história que nossa mãe falava assim, cada filho tem o seu amor, cada filho é diferente um do outro, e é verdade. No Dia das Mães eu lembro do Theo, sinto falta dele, mesmo tendo um bebê na minha barriga. E aí veio o Valentim, nosso terceiro menino. Só Só faço menino. Só menino. Graças a Deus, essa gestação foi a gestação mais tranquila que eu já tive. Ele já tá pra chegar. E gente, a pessoa... final desse mês que o Tintim chega e ela tá sentada, de perna cruzada. Borboletinha. Meu Deus. Se você me visse nessa semana, você nem acreditar o que eu tava. Você viu. E aí é isso. Então, é com muita alegria que a gente recebe uma nova pessoinha na nossa vida. E esse é o significado de bebê arco-íris. É um bebê que vem após uma tempestade, após um momento triste, uma chuva, que não deixa de ser importante, mas que ela passa. E chega o bebê trazendo muitas cores, muitas alegrias pra gente. É isso. É quase impossível esse vídeo. Muito emocionadinha. Muito. Eu não faço terapia, mas vou começar. Por favor. Acho que eles já perceberam. Talvez essa seja sua terapia. Eu tô usando o canal pra fazer a minha terapia. Gente, então essa é a história que a gente veio apresentar pra vocês hoje, que a Carol veio apresentar. Uma convidada muito especial. Eu tenho a Carol aqui há 5 anos, né, que eu conheço a Carol. Tenho o prazer de conviver com ela. Na primeira gestação eu estava lá todos os dias, tomando sorvete. Ai, por isso que eu não fiz isso nessa, agora eu tô bem. Você tá sentando com as pernas cruzadas. Não, sorvete. E é um momento especial, assim, poder compartilhar tudo isso aqui com vocês, porque a gente acaba vivendo um pouquinho dessas histórias, né, no nosso dia a dia. Quando essas coisas aconteceram com o Theo, eu tava grávida, eu não sabia. Foi bem na semana, né? Foi bem na... Foi. Nossa, eu acho que eu nem vou conseguir falar. Foi bem na semana. E eu descobri, assim, umas 3 semanas depois, né? Que eu tava grávida. E ela foi a primeira pessoa, isso, inclusive. Eu gostaria que você registrasse aqui no vídeo. Ela foi lá comprar o teste de farmácia pra mim.
Foi a primeira pessoa que ficou sabendo. E na hora eu fiquei assim muito constrangida com essa situação. Porque eu não estava me sentindo digna, apesar de esperar a minha vida inteira pelo meu filho, de estar vivendo aquele momento feliz depois dessa tempestade que ela tinha passado, né? E eu já tinha até falado isso pra você. Eu queria muito, assim, porque a gente falava muito disso, né? Do meu sonho e, nossa, você precisa viver esse sonho mesmo, porque é realmente lindo. Então eu queria muito compartilhar com ela aquele momento, mas naquela situação eu achava que eu não era merecedora daquilo, né? Mas graças a Deus ele deu esse encontro pra Carol. Hoje eu tenho o meu neném, maravilhoso. Ela tem 3 nenéns. Dela, né? A minha cara. E Isso ela eu não consegui ainda. Não, É mas a minha tentativa. vai ser o próximo. E o Valentim tá aqui chegando, trazendo todas essas cores, esse arco-íris que Deus prometeu depois de uma chuva que devastou o planeta. Ele prometeu que nunca mais traria essas dores, né? E o arco-íris dela chegou. Então, se você tem uma história parecida, ou se você conhece uma pessoa que tem uma história parecida, compartilhe esse vídeo com essa amiga, ela tá precisando dessa ajuda. Certamente você vai me ver chorar em muitos outros vídeos. Mas eu quero muito, muito, muito poder alcançar todas vocês com essas histórias e falar que a gente passa por tudo isso e a gente continua de pé. Parece que na hora, o momento assim que você está vivendo é o último da sua vida, que o chão vai abrir, né? E que você nunca mais vai sair daquilo ali. E eu quero te dizer que o que nós estamos fazendo aqui agora é tentar resgatar esse momento, o mínimo que seja, para poder te abraçar, para poder te acalmar, te acalentar e dizer que vai ficar tudo bem. As águas vão passar e logo vai aparecer um lindo arco-íris no céu, que é a promessa de Deus para sua vida. E é isso. Um beijo, Carol. Muito obrigada. Gente, ela é meiga, assim. Ela é meiga, às vezes, assim. Ela é assim. Um beijo muito grande no seu coração. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Eu mais uma vez estou fanha de tanto chorar. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece, que sabe dessa história, que tá vivendo esse momento. Não deixa de dar o seu like aí, se inscreva, compartilhe, curta, comente, ativa o sininho das notificações. A gente tá sempre aqui toda semana. Um beijo pra você, fica com Deus e até a próxima.